Irmão Leandro, ancião no estado do Ceará. Deus seja louvado. Rendo graças a Deus por o Senhor ter me chamado na sua graça nos dias da minha mocidade, perdoados meus pecados, prometendo a coroa de vida eterna, se eu tão somente for um filho firme e fiel até o fim de minha peregrinação nesta terra. Rendo graças a Deus que o Evangelho da Graça manifestou no nosso lar, ainda quando éramos criança, em Brasília, e nossos pais retornando para o estado do Ceará, quando nós chegamos naquela localidade, na qual tinha uma congregação, mas quando nós chegamos lá não existia mais a congregação, era outra denominação religiosa, e assim nós não tínhamos como então congregar, e assim falou-se naquela cidade que nós era protestante, evangélico, e era aquelas primeiras crianças que na qual não eram católicas romanas. E nisso, irmãos, passou-se uma grande tribulação na minha vida e dos meus irmãos. Quando nós íamos para as escolas, as crianças queriam nos bater, riam de nós, ficavam de todas as maneiras fazendo coisas para que nós pudéssemos chorar. E minha irmã tinha um cabelo muito longo. As meninas pegaram uma tesoura, seguraram ela e cortaram o cabelo dela. Quando nós chegamos em casa, a minha irmã chorando com aquele acontecido, e minha mãe disse: orem a Deus, Deus há de nos abençoar também. E uma pobreza muito grande na nossa família. Minha mãe fazia uns canteiros e na qual criava umas galinhas. Meu irmão saía com a minha irmã para vender na feirinha o cheiro verde, e a minha missão era vender os ovos das galinhas. E minha mãe ajeitou aqueles ovos e disse: Leandrinho, você vai então vender esses ovos? Eu disse: eu vou, mamãe, que é para poder comprar comida para nossa casa. E eu disse: mãe, eu vou vender lá na casa da tia, porque quando as crianças querem me bater, ela é a única que me protege, mãe. Ela não deixa os meninos me bater. Então, quando eu cheguei lá na casa da professora, que eu olhei, estava aquela casa toda enfeitada de balão, cheios daquelas bexigas, um bolo bem grande, cheios de criança com um chapéuzinho na cabeça. E eu fiquei olhando lá do portãozinho de fora. De repente ela chegou e olhou para mim e disse: meu filho, o que você quer entrar para participar? É o aniversário do meu filho. Eu disse: não, tia, eu vim foi vender esses ovinhos para a senhora, para nós comprar comida para casa, que não tem nada lá em casa. Ela disse: não, entra aqui, eu vou te dar um pedaço de bolo, um refrigerantezinho, botar um chapéuzinho na sua cabeça, uma lembrancinha, você fica sentado e come aí, depois nós vamos ver essa outra parte. E quando eu estava ali sentado, tão feliz, vendo aquilo tudo, aquele menino que era o aniversariante juntou com as outras crianças e chegaram e disse: crente, o que você está fazendo na minha festa? Pode ir embora agora. Eu disse: não, mas foi a tia, a tua mãe que deixou eu entrar. Eu não quero você na minha festa. E arrancou o chapéuzinho da minha cabeça, derrubou aquele pedaço de bolo com refrigerante, e eu peguei aqueles ovos naquela vasilha e ia saindo. Quando eu ia saindo, ele me empurrou, eu caí no chão, quebrou todos os ovos. Eu comecei a chorar e fiquei com medo de voltar em casa e a mamãe brigar comigo porque eu não voltava com dinheiro. Então eu fui para baixo de uma árvore e chorava, e passou-se a manhã, no começo da tarde, e eu não voltava para casa. De repente a minha mãe chegou e me encontrou e disse: meu filho, aonde você estava? Por que você está aqui debaixo dessa árvore chorando? E eu contei tudo aquilo para ela. Eu disse: mãe, como é ruim ser pobre, minha mãe, e como é tão difícil ser crente. As crianças batem em nós, ninguém gosta de nós nessa cidade, mãe. Minha mãe falou: não, meu filho, mas
aqui na terra nós sofreremos, mas um dia teremos o reino do céu. Mas por que, mãe, que nós não tem nem sequer comida? E Deus não cuida de nós? Ela disse, cuida, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. De repente chegou minha irmã com meu irmão com dinheirinho, e ela disse, se você parar de chorar, voltar para casa, eu vou fazer o teu aniversário também. Eu disse, mãe, a senhora faz então também o meu aniversário? Faço, meu filho. Então foi aquela promessa, voltamos para casa. E naqueles dias que sucediu o meu aniversário, então ela pegou todo o dinheirinho que tinha, comprou um bolinho, mas não tinha dinheiro para outras coisas, colocou uma velinha branca, chamou algumas pessoas que na qual já eram testemunhados, frequentavam até algumas outras denominações naquela época, e veio aquelas crianças, e quando chegou de entrar e disseram, mas o teu aniversário é tão pobre, não tem um balão, não tem nada, olha a vela do bolo dele, não tem nem quantos anos ele vai fazer. Naquela hora eu disse assim, e vocês, todo aniversário é para trazer um presente, cadê o meu presente? Vocês também nem presente tem para me dar. Eles disseram que também nós somos pobres, nós não tem dinheiro para comprar um presente para você. E naquela hora eu olhei e disse, mãe, mas por que nem sequer nesse dia não tenho alegria? A senhora não comprou nem sequer a bexiguinha, o balão, um chapéu. Minha mãe só chorou, derramou a lágrima e disse, o Senhor proverá, meu filho. Naquela hora foi se cantar o parabéns, e quando foi na hora de cantar o parabéns, eu fui cortar o bolinho, uma criança disse, ô irmão Leandrinho, se você cortar o bolo, o que você pedir, aí ele vai acontecer. Eu olhei, mãe, é desse jeito que acontece? Mas ela, não, meu filho, nós vamos orar, e o que tu pedir a Deus, Deus vai te dar. Eu disse, mãe, e se eu pedir a Deus uma bicicleta, Deus pode me dar uma bicicleta? Minha mãe começou a chorar e disse, meu filho, nem só uma bicicleta, mas Ele poderá dar tudo que você pedir a Ele. Ele é dono dos céus e da terra. Então logo dobrei o joelho, já orei e pedi que Deus me desse uma bicicleta. Levantamos, passou um dia, eu disse, mãe, e Deus não vai trazer a minha bicicleta? Ela disse, Deus tudo proverá, meu filho, vai orar mais. E aí começou as aulas novamente, voltando das férias, e quando chegamos, a professora normalmente faz uma dissertação, como foi as férias da criança, como foi tudo, mas naquele dia a professora falou diferente. Vamos fazer diferente, vocês vão fazer uma narrativa, e cada um de vocês vão escolher um herói, e vão escrever o nome do herói aqui no quadro, para não repetir o nome dele, e nesse dia vocês vão trazer aquela narração, contando os poderes do herói, o nome do herói de vocês, e as crianças foram escrever o nome do herói deles, e eu fiquei pensando, quem é o meu herói? E chegou na minha vez, a tia disse, meu filho, você não vai escrever o nome do herói? Eu disse, tia, eu não sei quem é assim esses heróis desses meninos. Os meninos começaram a rir, diz, tia, é tudo crente, é doido, eles não sabem dessas coisas não. E ela disse, meu filho, você não conhece nem um super-herói, nem um herói. Eu disse, tia, eu posso perguntar para a mãe e ela me dizer, e eu escrever amanhã na aula, e assim depois eu trazer essa narração? Ela disse, então pode. Eu cheguei em casa e disse, mãe, quem é o nosso herói? A mamãe disse, nosso herói, meu filho, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então eu contei para minha mãe o que seria na escola. Ela disse, pode escrever, esse é o nosso herói, não tem nenhum mais poderoso do que ele.
Cheguei na escola todo contente. Então eu disse: tia, agora eu tenho o meu herói, eu posso escrever? Ela disse: escreve, meu filho. Quando eu escrevi Jesus Cristo, ela disse: meu filho, não é esse tipo de herói não. As crianças começaram a rir. Eu disse: tia, mas a mamãe disse que esse é o meu herói, tia, esse é o herói mais poderoso. Ela disse: não, meu filho, não é esse tipo de herói. Os meninos disseram: tia, são tudo fanáticos, esses crentes doidos aí, não sabe tudo enquanto dele é a igreja, é Jesus. De repente a diretora entra, era a esposa do prefeito, e veio dar um convite para a reunião dos pais e mestres. E quando ela viu eu sentado com a cabecinha baixa, ela entregando para todo mundo, as crianças contentes, e ela disse: por que aquele menino está chorando lá no canto? A professora falou: olha, é por causa que as crianças têm que fazer uma narrativa do herói. Todo mundo botou o nome do herói e ele botou um nome, e eu disse que não é esse tipo de herói que é para ter. A professora diz: mas que bonito, vamos fazer diferente. Vai vir o meu esposo, o prefeito, o juiz, os médicos, as autoridades, que os filhos tudo estudavam na escola, e toda vez na escola nos humilhava por nós sermos crentes, cristãos. E naquela manifestação ela disse: vamos fazer disso, vocês vão ter uma semana, que vai ser no final de semana a reunião de pais e mestres. Vocês não vão trazer a narrativa, vocês vão se arrumar com a roupa do herói de vocês, vão trazer a arma do herói de vocês, vão decorar e vão apresentar para o pai de vocês o herói. E naquela hora eu disse: tia, e meu herói, eu não vou poder apresentar? A diretora disse: pode sim, meu filho, vai poder todo mundo. E naquele dia cheguei em casa e os meninos começaram a dizer: ai, a minha mãe já comprou a roupa do meu herói, é uma capa, é assim, tem um martelo, tem um escudo, a arma do meu herói é isso. E eu todo dia chegava em casa e ficava pensando: qual é a roupa do meu herói? Como era que meu herói se vestia? E chegando perto eu disse: mãe, todas as crianças, os heróis deles têm uma roupa e tem uma arma, mãe. Então me ensina tudo sobre o meu herói. Ela sentou, começou a me explicar a história do Evangelho do Senhor Jesus. Quando terminou, disse: mãe, mas qual é a roupa do meu herói? Ela pegou um lençolzinho que eu me vestia, enrolou em mim, pegou a minha redinha, cortou 3 punhos, enrolou, amarrou na minha cintura, pegou a minha sandalinha de couro e botou no pé. E ela disse assim: meu filho, assim o nosso herói se vestia. Glória a Deus. Mas eu falei: mãe, qual é a arma do meu herói? Tudo das crianças tem um herói. Ela pegou a Bíblia, me entregou na mão e disse: meu filho, a arma do nosso herói era a sua palavra, a Bíblia sagrada. Eu disse: mãe, e se nós chegar lá, os meninos começar a rir? A tia disse que esse herói não podia, a diretora não sabe que é esse herói que eu vou apresentar. Ela disse: meu filho, aconteça o que acontecer, não se envergonhe do seu herói, não se envergonhe da sua fé, não se envergonhe da vida eterna, não se envergonhe da obra de Deus. Então a mamãe foi comigo, mas os meus irmãos. Então algumas autoridades já estavam, as crianças todas. Quando nós ia entrando naquela escola, as crianças vestidas, os meninos olharam: olha aquele herói, como é tão pobre, é igual o mendigo, o herói dele. Eu disse: ó, mãe, os meninos já estão rindo, mãe, eles vão mangar de mim, mãe. A minha mãe baixou, me abraçou e disse: filhinho, aconteça o que acontecer, não se envergonhe do seu herói. Se eles começarem a rir, você fecha os olhinhos, lembra da história do herói, lembra, e conta. E se você abrir o olho, não olha para ninguém, olha para a mamãe, que eu vou estar aqui na comunhão te ajudando. Quando eu cheguei no altar,
auditório, aquelas pessoas olharam para mim e começaram a rir. De repente, a diretora chegou e olhou e disse: mãe, que herói é esse, mãe? O que foi que tu vestiu teu filho? Ela disse: não, meu herói do meu filho é Jesus Cristo. Você não vai poder apresentar esse herói aí. Olha a roupa dele. Hoje está as autoridades, até o juiz está aqui, o prefeito vai estar aqui. Você vai fazer nós passar vergonha. A minha mãe disse: olha, diretora, eu posso ser pobre, eu posso ser necessitada, mas eu sirvo a Deus dos exércitos. E se todas as crianças têm direito de apresentar o herói deles, meu filho também tem o direito. E se não deixar, eu vou chamar o juiz agora aqui, porque ainda que eu tenha uma fé que vocês não professam, mas nós temos a liberdade de falar do nosso herói também, do nosso Deus. Naquela hora o prefeito entrou e via os dois seguranças dele trazendo uma caixa bem grande, enrolada em papel de presente, um laço vermelho no meio. E quando ele entrou, estava ainda aquela confusão. De repente, aquela pessoa, a autoridade, chegou: que confusão é essa? Não, é que essa criança aqui, ele disse, o herói dele é Jesus Cristo, olha a roupa. O prefeito falou: pode apresentar, hoje é dia de alegria, deixa ele apresentar. Quando ele subiu e ficou junto àquelas autoridades, ela disse: faz disso, você vai ser o último, porque qualquer coisa você não apresenta. E os meninos vinham, o prefeito se apresentou e dizia: olha, eu soube que minha sobrinha, a professora, junto à minha esposa, a diretora, fez esse projeto, que cada criança se vestiria do seu herói, contaria o poder, o herói que for mais poderoso, ao final da história, vou dar o presente, esse presente para a criança do herói. Naquela hora as mães tudo ficaram maravilhadas, as crianças felizes, e eu de cabecinha baixa, meditando na história do meu herói. As crianças subiam, falavam o nome do seu herói, dizia-lhe a sua história, o seu poder, a arma que tinham, dizia: meu herói voa, meu herói ele pula, meu herói fica invisível, meu herói ele atira com revólver, meu herói tem um martelo, meu herói tem um laço. E as mães riam, choravam da beleza dos seus filhos apresentar. E quando chegou na minha vez, a minha mãe me abraçou: meu filho, lembra da história do nosso herói? Lembra, mamãe? Não se envergonhe, não se envergonhe. Quando eu subi, quando eu cheguei aqui perto, as mamães começaram a dar risada, todo mundo rindo. O prefeito falou: vocês não foram a vez dos filhos de vocês, vocês não respeitaram, agora também dessa criança vocês têm que respeitar, porque a mãe pode também ter um filho, e ela tendo seu filho é o mais bonito, é o mais belo. Fiquem todos em silêncio, respeitem, por favor. Meu filho, diga o seu nome, o nome do seu herói, conta a história. Eu disse: meu nome é Leandro, meu herói é Jesus Cristo. Aquelas mães começaram a rir. Ele disse: silêncio, respeito como os demais. Eu falei: meu herói era pobre, sua mãe era Maria, seu pai José. Meu herói não nasceu no hospital, nasceu no estábulo. Meu herói não tinha um bercinho quando ele nasceu. Posto numa manjedoura, aonde o boizinho e as ovelhas se alimentam. Mas os reis magos vieram visitar e trouxeram presente para o meu herói. O meu herói, a família não tinha estudo, mas com 12 anos ele foi no templo de Deus para adorar, e ele encontrou-se entre os doutores, e muitos se maravilharam: de onde vem tamanha sabedoria neste menino? E muitos disseram: é filho de um carpinteiro. Eles se admiravam. Meu herói foi então ser batizado por João no Rio Jordão, e foi depois
depois do batismo, levado ao deserto e foi tentado 40 dias, 40 noites. Meu herói tinha fome porque foi pobre. O tentador falou: se tu é o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Meu herói falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Deus. Te disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Meu herói falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele levou no alto pináculo, mostrou os reinos da terra, os governos, as riquezas do mundo, e o tentador falou: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos estes reinos. Meu herói falou: para trás de mim, Satanás, só me prostrarei e adorarei o Senhor meu Deus. Meu herói venceu a tentação, foi revestido do poder do alto do céu, e o poder que meu herói recebeu foi repreender os espíritos imundos que perturbavam os homens na terra. Meu herói deu vista ao cego, abriu a boca do mundo, ele falou. Meu herói fez o paralítico andar. Esse era o poder do meu herói. Mas meu herói recebeu poder sobre a morte também. Seu amigo Lázaro estava morto há 4 dias e já fedia, tinha um mau cheiro. Meu herói chorou por ver um amigo morto e disse: remova a pedra do sepulcro, Lázaro sai para fora. E meu herói deu a vida novamente a Lázaro, e ele saiu da morte para o seguir. Mas meu herói, fazendo sempre o bem, trazendo o Evangelho Santo para todos aqueles que o seguem ser salvo, foi condenado como malfeitor da lei, transgressor. Crucificaram meu herói no madeiro da cruz, sepultaram no seio da terra. Mas o último inimigo do meu herói, que ele tinha que vencer a morte, no 3º dia meu herói ressuscitou. Aleluia, venceu a morte, o império do pecado e o inferno. Hoje meu herói está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. É chamado Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Meu herói não tinha uma espada, meu herói não tinha um revólver, mas meu herói tinha a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Sua palavra abriu o reino dos céus, levantou reinos, derrubou o reino, e o meu herói prometeu voltar e me levar para o seu reino do céu. Terminei a história. Os pais, as mães, o juiz, o prefeito estavam todos chorando. Glória a Deus. Aquele prefeito chegou e disse: como foi citada a Bíblia diz assim: os primeiros serão derradeiros, o derradeiro serão o primeiro. Então o último é que vai ser o primeiro. Vamos chamar o último, e a criança que o herói for mais poderoso, vocês batam palma. E vem aqui, Leandrinho. Quando eu subi, o prefeito falou: se vocês acham que Jesus Cristo é o herói mais poderoso, batam palma. As mães não só bateram palma, todos ficaram de pé e aplaudiam o meu herói. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando terminaram,
o prefeito falou, mediante a isso, acredito que não sobrou nenhuma palminha para os outros heróis, porque os outros é feitura de mão de homem das suas imaginações. O único herói verdadeiro é Jesus Cristo. Traz aqui o presente pro Leandro. Chama a mãe dele aqui. Quando nós subimos, abriu a caixa, era uma bicicleta. Glória a Deus. Feito e esse acontecimento, nunca mais riram de nós na escola, nunca mais nos batia. No outro dia, quando chegava na escola, todas as crianças diziam, olha, o herói Jesus Cristo do crente, e todos vinham querer falar comigo. Dou graças a Deus que nessa entidade educacional, que fui humilhado com meus irmãos, Deus deu a graça de fazer um curso superior, tornei professor daquela escola, depois tornei coordenador daquela escola e tornei diretor daquela escola também. Glória a Jesus. Glória a Deus. E por graça e misericórdia de Deus, esse ano fui convidado para ser o secretário de educação do município. Meu herói virou meu cativeiro. Glória, glória a Jesus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.